Suspeitos de assassinarem candidato Fernando Villavicencio do Equador são mortos na prisão. Ao todo, 6 colombianos acusados da morte do candidato à presidência foram executados nesta sexta-feira, dia 6. Villavicencio foi assassinado em agosto, há poucos dias da eleição. Fernando Villavicencio aparecia em quarto nas intenções de voto. Foto IPA via BBC. 6 pessoas suspeitas de terem participado da morte de Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador nas eleições deste ano, foram mortas na prisão de acordo com as autoridades do país. Um comunicado foi publicado na noite desta sexta-feira, dia 6. Villavicencio foi assassinado em agosto, há poucos dias da eleição, quando deixava um comício em Quito. O candidato foi alvo de um ataque a tiros, de acordo com o departamento do governo que cuidava das pessoas privadas de liberdade. Os presos foram mortos dentro de uma penitenciária em Guayaquil, na região sudoeste do país. Os presos foram mortos na tarde desta sexta-feira. As autoridades informaram que todos os assassinados são colombianos. O governo nacional condena o ocorrido e reforça sua vontade política para colaborar com as investigações permanentes a fim de identificar os responsáveis intelectuais do crime contra o ex-candidato, diz um comunicado. Em uma rede social, o presidente Guilherme Lasso afirmou que ordenou uma reunião imediata do Gabinete de Segurança após o ocorrido. Nem cumplicidade nem encobrimento, aqui a verdade será conhecida, escreveu. O caso: Fernando Villavicencio foi assinado dia 9 de agosto. Imagens feitas naquele dia registraram o momento em que o candidato deixa um comício e entra em um carro. Depois disso, vários disparos de arma de fogo foram feitos. Veja acima. O candidato foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos. No mesmo dia, 6 colombianos foram presos. Um outro suspeito morreu em um confronto armado com segurança de Villavicencio. Ex-jornalista e ex-sindicalista, Villavicencio tinha 59 anos e durante a carreira fez denúncia contra o governo. Ele chegou a ser condenado por injúria em 2014. Já entre 2021 e 2023, atuou como deputado federal. Ele se declarava como defensor das causas sociais indígenas e dos trabalhadores. Após a morte, Villavicencio foi substituída por Cristian Zurita na chapa presidencial. Ele ficou em terceiro lugar na disputa. O segundo turno das eleições está marcada para 15 de outubro e será entre a esquerdista Luísa González e o direitista Daniel Noboa. O Equador enfrenta há anos uma onda de violência ligada ao narcotráfico, principalmente por ter se tornado uma rota importante de transporte da droga para os Estados Unidos e por ter recebido grupos criminosos vindos da Colômbia. No fim de setembro, a viúva de Fernando Villavicencio também foi alvo de um atentado em Quito, mas não se feriu.